Quero compartilhar uma palavra com você, está no início do ano. Lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20, diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Olha só, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 4, 13 diz assim: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor a nossa alma, Senhor, a nossa mente. Abre o nosso entendimento. Nós queremos receber a Tua palavra com mansidão, com humildade. E eu declaro aqui, meu Deus, os nossos olhos e ouvidos espirituais atentos para o que o Senhor quer ministrar em nós. Então, meu Pai, toda frieza espiritual, todo coração cauterizado, toda mente endurecida, nós repreendemos agora e declaramos o Teu Espírito ministrando sobre nós. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Conselhos práticos para 2022. Amém? Escute, alguns conselhos práticos aqui para 2022. Nós vemos aqui claramente um apelo que o autor de Provérbios está falando. Um apelo para o povo de Deus. Ouça conselhos e aceite instruções. O mundo ensina o contrário. Diz, olha, se conselho fosse bom, era vendido, não era dado. É isso que o mundo prega. E a Bíblia diz, ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Você está me entendendo como é que é a filosofia do mundo para a filosofia da Bíblia? É contrário, é o oposto mesmo. É incrível isso. Sabe, irmãos? Mas diz também que nós devemos guardar bem a instrução que a gente recebe, pois dela depende a nossa vida. Então, se nós quisermos realmente ter uma vida pautada no sucesso para esse ano, precisamos doutrinar a nossa mente e buscar conselhos, buscar instrução, buscar conhecimento, entendimento, discernimento e sabedoria, para a gente poder realmente pisar mais firme esse ano. Agora, voltando aqui para o livro, da onde está declarado toda essa situação, a gente consegue ver que se o livro de Salmos nos ensina a adorar a Deus, o livro de Provérbios nos ensina a agir e viver de forma plena. Então, se o livro de Salmos, a gente percebe claramente que é um ensino para uma devoção espiritual, para a gente mergulhar realmente no âmago de ter uma vida espiritual, sabe, forte, plena, uma pessoa firmada mesmo no fluido sobrenatural. Por outro lado, a gente vê o livro de Provérbios chegando com a gente, dizendo, olha, para te viver com Deus nessa terra, tu tens que viver assim, 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 assim. Então o livro de Provérbios é um livro prático, é o livro que te ensina a viver com Deus de verdade. Eu acredito que isso faz alusão, esses dois livros fazem alusão àquela passagem que Jesus falou com aquela mulher naquele poço. É chegado o tempo, e na verdade já chegou o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, pautado no livro de Salmo, e em verdade, pautado no livro de Provérbios. Adorar em espírito, fluir no espiritual, mas também adorar em verdade, dando bom testemunho, tendo caráter ilibado, sendo íntegro, honesto, aborrecendo o mal e fazendo a diferença aqui na terra. E se tem um livro que nos ajuda a viver assim, é o livro de Provérbios. Sabe, meus irmãos, a cada versículo é um conselho, uma frase inspiradora, um exemplo de estilo de vida. Esse livro de Provérbios é um livro prático. E esse ano, por conta do tema da nossa igreja, do nosso ministério para esse ano, vale colocar na cabeceira da sua cama e ler diariamente esse livro antes de você dormir ou quando você acordar,
para que você possa adquirir revelação de Deus para ter um dia produtivo e abençoado. Primeira dica que eu estou dando para você. Se você quiser fluir no tema de trabalho da sua igreja, priorize esse ano o livro de Provérbios. Porque realmente, irmãos, é um livro que é muito prático, de muito fácil entendimento, que conduz o nosso comportamento, sabe? Né? Então, nesse início do ano, né, a palavra nos aponta para alguns conselhos que devemos atentar com mais cuidado, se nós quisermos começar o ano da forma correta. Então, primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com você é que nós devemos confiar em Deus. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha só, de fato, você quer Deus cuidando de você de verdade? De verdade? Você quer realmente ver o cuidado de Deus? Você quer ver Deus cuidando do seu caminho, da sua jornada aqui nesta terra? Então esse versículo aqui mostra a chave, né? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Aqui diz que a nossa confiança em Deus precisa ser total. Total. E que confiar apenas em nossa sabedoria pode ser um erro. No nosso próprio entendimento pode ser um erro. Da forma como a gente pensa, do jeito que a gente acha, em muitas áreas da nossa vida nós não temos entendimento, nossas veredas estão tortas. E o pior, nós estamos convictos de que a forma como a gente pensa, a forma como a gente fala, a forma como a gente age está correto. Não é que nós somos maus, pecadores, é porque o nosso entendimento está errado em muitas questões. A forma como a gente aprendeu, a forma como a gente vivenciou, está contrário àquilo que Deus quer para nós. E nós precisamos confiar em Deus para Ele se revelar para nós e endireitar o nosso entendimento, endireitar o nosso caminho. Para você que já tem mais de 30 anos, irmãos, 30 anos são 3 décadas. Então você já acumulou muita coisa, muita experiência, muitas filosofias, muito entendimento, você já conseguiu ver muita coisa. Só que muitas dessas coisas que nós vamos acumulando não estão corretas diante de Deus, e a gente acha que está. Porque se fosse tudo correto, a nossa vida estava perfeita. Não tinha nenhuma área da sua vida que está torta, nenhuma. Seus relacionamentos estão todos corretos, sua intimidade com Deus está plena, você não é escravo de nenhum tipo de hábito que a palavra reprova, estava tudo bem. Sua vida financeira estava top. Porque nós somos o resultado daquilo que nós entendemos. Nós somos o resultado das nossas decisões. Então, se tem algo na sua vida que não está dando certo, então precisa da revelação de Deus, precisa do entendimento de Deus, precisa do ensinamento de Deus, da instrução de Deus nessa área, para trazer luz àquilo que está em trevas. E irmãos, na verdade, é um grande desafio confiar em Deus. É um grande desafio. A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, porque a gente conhece a Bíblia. Mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora do problema, na hora da adversidade, o eu vai para frente. Vai para frente, toma a dianteira e bota para resolver. Então a parte mais difícil é realmente reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos os caminhos, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos reconhecer primeiro o Senhor. E isso implica em muita coisa. Entre elas,
crer que todas as ações, tudo aquilo que acontece conosco, aquilo que nós, que nós recebemos pela fé, são como desígnios de Deus. Inclusive situações que nos geram dor e nos geram sofrimento. Que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente culpa o Satanás por aquilo que a gente está sofrendo. A gente associa logo o mal com o bem, o bom com o mal. Então, se eu estou sofrendo, então é o diabo que está me botando eu para sofrer. E se eu estou bem, é porque Deus está me abençoando. Então, a gente tem um pensamento muito simplificado com relação a isso. Mas você tem que entender que até para o diabo agir, ele tem que ter permissão de Deus para isso. Então, se o diabo está lhe atacando, está fazendo você sofrer, está colocando você em situação difícil, ele recebeu a autorização de Deus para isso. Ou você deu autoridade para o diabo lhe atacar nessa área. Que é assim que funciona no mundo espiritual. E a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com isso. Confiar em Deus. Confiar de que no final todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. No final a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, no final a adversidade, a crise vai cooperar para o meu bem. No final Deus vai vir e resolver tudo, eu vou sair dessa situação mais maduro, com entendimento melhor, curado, sarado, preparado para aquilo que Deus tem para mim mais na frente. Então realmente eu preciso confiar em Deus. Esse ano nós precisamos confiar mais em Deus. Uma outra dica, um outro conselho prático que nós precisamos trabalhar aqui: evite a arrogância. Evite a arrogância. Olha só, Provérbios 11:2 diz o seguinte: quando vem o orgulho, junto com ele chega a desgraça para a vida da pessoa. Meu Pai eterno. Mas a sabedoria está com os humildes. Forte. Já dizem os sábios que a arrogância nos torna estúpidos. O que é uma pessoa estúpida? É uma pessoa grossa, uma pessoa que machuca com as palavras, uma pessoa que não respeita as pessoas, que sai atirando, sabe, no trato com as pessoas, pisando nas pessoas. Sabe, irmãos, basta conversar com uma pessoa que se acha superior para ver o quanto que ela se torna ridícula. E é verdade. Você sabia que a maioria das pessoas estúpidas, elas são corretas? A maioria das pessoas que machucam as outras, elas estão com uma certa razão. Porque geralmente os orgulhosos, eles são pessoas com uma grande aptidão, uma grande habilidade, são eles que detêm o conhecimento, são eles que sabem das coisas, eles são proativos ao extremo. Então, por conta disso, o orgulho entra e a pessoa começa a ser grossa. E quando é dentro da igreja, o negócio fica mais complicado ainda. Porque a pessoa, na sua estupidez, vai descendo o seu rastro. E as pessoas não querem ficar perto de gente que é estúpido. Não querem ficar perto de gente que não é bom de se conviver, não é bom de estar perto. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso esse ano. Porque isso é orgulho, queridos. O orgulho nos afasta de Deus. Mas a humildade nos aproxima. A Bíblia é clara. Sabe? A humildade leva a reconhecer o pecado. E a humildade leva a pessoa a pedir perdão para outra pessoa diante das suas falhas. A humildade também ajuda nos relacionamentos com as outras pessoas. Uma pessoa humilde, geralmente ela é de fácil convivência. É gostoso estar perto de uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é mansa, que é calma. Até as pessoas com temperamento mais sanguíneo, mais colérico,
Mas se são pessoas humildes, as pessoas gostam daquela pessoa porque ela é alegre, ela é para frente, ela vai e tal. Mas ela não machuca as pessoas. Ela acaba ponderando as suas palavras. Ela consegue adquirir essa habilidade, né? E realmente, quem anda mais perto de mim sabe, principalmente a minha esposa, sabe que esse é um dos meus maiores gigantes, né? E eu louvo a Deus pela transformação que o Espírito Santo já ministrou na minha vida. Mas pensa num camarada que era estúpido. Era eu. Eu não tinha problema de ser extremamente, sabe, ignorante, quando eu queria ser. Porque quando eu via uma coisa errada, no meu entendimento, eu não tinha problema de chegar lá e humilhar a pessoa porque ela estava errada. Não tinha nenhum problema com isso. Eu não tinha nenhum problema em humilhar alguém. E eu sempre fui muito bom com as palavras, de argumento. Então, quando eu botava para humilhar, era para humilhar mesmo. Até que o Senhor me humilhou. Então, queridos, quando eu vim para a igreja, que eu comecei a liderar, eu comecei a perder muita gente. As pessoas não queriam mais ser lideradas por mim. Quando eu chegava perto, as pessoas começavam a sair. Aí eu ficava bravo, chateado. Aí eu chamava a pessoa: ei, rapaz, só porque eu cheguei tu já vai embora? Não, irmão, já vou. Sumia, nunca mais chegava perto de mim. Pois é. Até que eu entendi que isso não ia me levar a lugar nenhum, a não ser para um ponto de eu ficar sozinho, sem ninguém, sem amigo, sem ninguém. E o Senhor me deu uma rasteira e fez eu aprender a ser uma pessoa humilde na marra, sofrendo, tendo que ir para o pó. Sabe, queridos, o humilde reconhece que não é melhor que ninguém. E ele reconhece que todos merecem amor e atenção. Então, evite a arrogância. E mesmo sabendo de tudo isso, e mesmo falando muito abertamente, mesmo vigiando todos os dias, e uns dias tendo que vigiar mais ainda, mesmo assim, uma vez ou outra, a gente acaba sendo estúpido. Só que agora, a gente tem, né, o doutrinamento de refazer o caminho e voltar lá e se humilhar e pedir perdão. Que antes não existia isso. Uma outra dica prática para 2022: seja generoso. Amém, queridos? Seja generoso. Provérbios 11, 25 diz o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Escute, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem ajuda, será ajudado. Quem ama, será amado. Então, essa é uma premissa das mais importantes. Afinal de contas, nunca nós vamos saber quando nós vamos precisar de uma ajuda. Você tem certeza o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Sim ou não? Você planejou, você já calculou a sua agenda todinha, inclusive com os horários. Mas você não tem garantia nenhuma de que o que você planejou vai ser executado. Nós nunca saberemos o dia que nós vamos precisar de alguém. Sabe, queridos? Então, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, para garantir o que a gente tem que fazer, se a gente puder, ajudar quem precisa. Eu comparo essa situação igual a pessoa que paga por um seguro,
por exemplo, seguro do carro. Uma pessoa que paga um plano de saúde. A pessoa paga um plano de saúde para não usar o plano de saúde. Ela paga o plano de saúde, mas ela não quer usar o plano, ela não quer adoecer. Amém? Mas ela sabe que ela paga. Se um dia ela precisar, ela sabe aonde recorrer. Assim é a generosidade. Nós não sabemos quando vamos precisar de alguém ou de algo. Então, só para garantir, vamos ajudar aqueles que realmente precisam. Vamos ser generosos na obra de Deus. Vamos atender a necessidade das pessoas. Porque com certeza absoluta a palavra de Deus não falha. E no dia que você precisar, o Senhor vai mover céus e terras para lhe abençoar. Para atender, para lhe socorrer, para fazer a coisa acontecer. Isso é muito interessante, irmãos, sabe? Lembre-se, quem um dia foi ajudado, pode até esquecer, ou simplesmente não querer retribuir. Tem aquele que é ingrato, às vezes a pessoa, poxa rapaz, tanto que eu fiz pelo fulano, né? Tanto que eu ajudei o irmão, tanto que eu fiz pelo assado, quanto que eu ajudei, quanto, né? E a pessoa, né, não reconhece, é ingrato, até está falando mal de mim e tal e tudo. Acontece mesmo. Isso acontece, é até normal acontecer. Aí muita gente deixa de ser generosa, deixa de ajudar as pessoas por isso. Só que nós temos que entender o seguinte, irmão, quem retribui, a promessa não está para os homens, mas a retribuição vem de Deus. Se você ajuda alguém, não espere que esse alguém lhe retribua. Entenda que quem vai lhe ajudar é Deus. É Ele. O irmão reconhecendo ou não, mas você já acumulou tesouro no céu. E uma hora ou outra, o Senhor vai te abençoar usando ele ou outra pessoa qualquer. Então nós não podemos deixar de ser generosos por conta de pessoas que nós já ajudamos e hoje são até ingratas conosco. Não, nós não podemos quebrar o princípio. Porque afinal de contas, quem vai retribuir é o Senhor. E o Senhor é fiel. Esse daí não nos abandona. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então nós precisamos, queridos, saber entender esse princípio poderoso. Esse ano você precisa ser mais generoso. Sabe, ser mais generoso. Porque o Senhor quer te abençoar mais. Sabe? E nesse pensamento também de ser generoso, também entra aqui uma outra primícia, querido. Qual é? Faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Faça com as outras pessoas aquilo que você quer que faça com você. Você quer que as pessoas se aproximem de você? Então se aproxime delas primeiro. Você quer que as pessoas se importem com você? Então se importe com elas primeiro. Você quer que seus líderes tirem tempo com você? Então tire tempo com eles primeiro. Quer que as pessoas lhe amem e gostem de estar com você? Então ame as pessoas e se esforce para ficar com elas primeiro. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara, ela diz primeiro quem dá alívio. Primeiro tem que dar alívio, para depois receber. Primeiro tem que dar alívio, depois tem que receber alívio. Sabe, então a gente precisa entender isso. Quem planta, colhe. De repente, é aqui que está a resposta pela falta de colheita nos relacionamentos. Às vezes, nos enchemos de orgulho e queremos que as pessoas estejam aos nossos pés o tempo todo. O tempo todo nós queremos que as pessoas estejam conosco. O tempo todo nós queremos que as pessoas estejam ali conosco. O tempo todo queremos que as pessoas nos sirvam, que nos amem, que as pessoas cuidem de nós, tirem tempo com nós, dando total prioridade para as nossas necessidades. Estão ali em cima, direto. Porém, meus irmãos,
Se nós que estamos recebendo tudo isso, se nós não servimos outras pessoas, se nós não procurarmos amar outras pessoas, se nós não procurarmos sair de onde a gente está e ir atrás das pessoas, a gente não está plantando. Então a gente não vai colher. Sabe, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que cuidam de você, que tiram, estão ali em cima o tempo todo, elas vão se afastar. Você sabe por quê? Porque não é culpa delas, é a palavra de Deus se cumprindo. Você não está dando alívio para o outro, então você não vai receber alívio. Tem gente que cobra muito a minha presença nas casas. Mas você já foi lá em casa me visitar? Você já foi lá? Eu sou um homem só. Tem uma turma que aparece lá por casa, graças a Deus. Mas querem que o pastor esteja o tempo todo, toda hora, toda semana e tal, tudo. Eu sei que é uma atribuição minha e eu faço isso. Toda semana eu visito pessoas, oro por pessoas, vou atrás de pessoas, reúno com gente, toda semana, diuturnamente. Então, de repente, se a gente não apareceu por lá, porque se ainda não foi lá comigo, ainda não plantou ainda uma visita. É simples assim, né? Então é muito importante a gente começar a abrir o entendimento e saber. Porque às vezes a gente se tranca no orgulho, se isola e fica, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Ninguém se importa comigo. Mas poxa, peraí, eu estou me importando com alguém? Eu estou gastando a minha vida na vida de alguém? Eu estou me importando e cuidando de alguém para que outros venham e cuidem de mim? Porque é muito fácil a gente exigir o melhor de todo mundo. Mas e se a gente não tirar do nosso para poder chegar lá e ajudar alguém? Então aí Deus não é justo, você está me entendendo? É a justiça de Deus que entra em ação. Sabe? Quem dá alívio, recebe alívio. Então, do jeitinho que você quer que as pessoas façam com você, então faça para elas primeiro. Porque no tempo certo você vai colher. Tem que começar a plantar, mudança de mente. Então nós temos que ser generosos com nossos relacionamentos esse ano. Se esforce para trabalhar os vínculos de amizade entre você e os da sua casa, sua parentela, seus irmãos em Cristo e a sua liderança esse ano. Faça um planejamento, se esforce para ser mais generoso, sabe, no seu relacionamento. Eu já fiz o meu planejamento e eu vou me esforçar ainda mais para ser mais generoso, eu e minha casa, sabe, para a gente poder estar mais próximo que a gente puder, do máximo de pessoas possível. Sabe, queridos, né? Um outro cuidado que nós precisamos ter esse ano, cuidado com o que você fala, né? Provérbios 13:3 diz o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Acaba se arruinando. Lendo bem o versículo, precisa falar mais alguma coisa? Não tem mais o que explicar, o versículo está muito claro, né? Quem nunca passou por uma situação constrangedora porque falou demais? Então, na dúvida, meu irmão, não fale. Falar sem pensar só traz problemas. Sabe? Provérbios 13:13 diz: quem zomba da instrução, pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento, será recompensado. Né? Sabe, irmão, isso é muito forte. Eu vejo aqui, muitos zombam da instrução, muitos zombam do ensino, muitos zombam de buscar sabedoria
discernimento, entendimento e estudo. Uma outra dica: valorize o ensino. Valorize o ensino. Sabe? Quando criança, eu ouvi um professor meu falando que só existem 3 formas de mudar o mundo: a educação, educação e educação. Só existem essas 3 formas de mudar o mundo. E eu acredito que ele ainda continua certo. E eu não falo aqui só da educação acadêmica, que é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Nós estamos aí há 2 anos sem aulas presenciais, irmãos, e isso é um prejuízo acadêmico incalculável. Nós não temos dimensão do prejuízo que é isso na humanidade. O Brasil foi um dos únicos países no mundo que passou tanto tempo sem estudar presencialmente. Nós não sabemos, nós já acumulamos, né, um grau severo da falta de formação acadêmica nos estudantes acadêmicos, uma geração de pessoas formadas sem conhecimento, sem estudo, com diploma na mão e não tem competência, nem instrução e nem qualificação para exercer o cargo que passou o ano. Temos muita gente assim. Temos muita gente assim. E agora com mais 2 anos parados, nós não temos uma noção exata, sabe? E estamos passando os nossos estudantes sem conhecimento. Sem conhecimento. Irmãos, isso é botar essa turma toda para sofrer, porque o mercado de trabalho não perdoa. Não perdoa. Você já pensou, meu filho formado, e simplesmente ele não dá conta daquilo que ele se formou para fazer? Não consegue emprego, e quando consegue, não consegue se manter na posição. Porque na prática você sabe que o negócio é feroz. Então, não zombe da instrução. E outra coisa, eu não falo também só desse conhecimento. Eu não falo só do estudo em si. Sabe? Basicamente é isso aí. Estude, aprenda tudo o que você puder na sua vida. Principalmente aquilo que diz respeito à Bíblia. Sabe? Estude, tire tempo para você parar e ler a palavra. Esperar o Espírito Santo revelar a sua mente. Tenho o alvo de ler pelo menos um livro esse ano. Um livro bom, espiritual, edificante, para poder trabalhar a sua vida e tornar uma pessoa melhor. Eu vejo que o nível de conhecimento e instrução das pessoas está diminuindo muito, porque as pessoas realmente estão se acostumando a não estudar, a não ler. E isso mingua o intelecto das pessoas. Irmãos, o cérebro é um órgão do corpo. O cérebro é um órgão do corpo. E todo órgão do corpo você tem que exercitar. Se você não exercitar, ele atrofia. É assim que funciona. Um desses camaradas aí que gostam de academia, né, e tal, né, vão para lá e começam a malhar, e malha, e o bicho vai tufando. Aí quando não tufa muito, aplica os negócios e vão tufando, e vão ficando daquele tamanho. Por quê, irmão? Porque estão exercitando. O nosso cérebro precisa se exercitar, senão ele mingua, ele atrofia. É por isso que às vezes tem esse pessoal grandão assim, com o cérebro desse tamanho. Porque só malha o corpo. Por outro lado tem um pessoal franzino assim, mas que é fera no Kengo. É? Então a gente precisa achar o meio termo para tudo isso. Mas é necessário, a gente não pode deixar o ensino de lado. Nós precisamos de ensino, precisamos estudar, precisamos aprender tudo que a gente puder para melhorar a nossa vida. Faça isso esse ano. Sabe, meus irmãos? Uma outra dica: avalie antes de agir. Provérbios 14:15 diz:
O inexperiente acredita em qualquer coisa. Meu Deus do céu. O inexperiente acredita em qualquer coisa. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Né? Vê bem onde pisa. Por que nós falamos isso? Porque é verdade, meus irmãos. As pessoas mentem, e mentem muito, e por qualquer coisa. Quer seja grande, pequeno, quer seja rico ou pobre, quer seja de qualquer raça, cor, credo. Infelizmente, a mentira faz parte da natureza pecaminosa do ser humano. E mentem por qualquer coisa. Por isso, analise os fatos antes de se comprometer com algo. Principalmente quando a proposta vier assim, muito arrumada. Não, negócio certo, sério, forte, é só chegar. Então, melhor é ver e com quem se está pisando do que acreditar às cegas. Do que acreditar às cegas. Então, ao mesmo tempo que nós vamos nos dispor a ser bem generosos, mas ao mesmo tempo também a gente vai se dispor a avaliar bem quem a gente vai ajudar. Para isso a gente tem que ter intimidade com Deus, o Espírito Santo tem que revelar, porque Ele fala. E mesmo assim, com todo esse cuidado, com toda essa situação, e se acontecer, se me enganarem, bom, se te enganarem, você vai sofrer, você vai chorar, você vai perdoar e seguir em frente. E você não pode ficar com isso, né? Senão você vai ser prejudicado. E a última dica por hoje: aprenda a se controlar. Aprenda a se controlar. A questão do autocontrole, do domínio próprio, não é algo assim que a gente, Senhor, me dê domínio próprio. Pronto, sai de lá. Ei, irmão, tá. Não. Não é assim não. Se você pedir, Senhor, me dê domínio próprio, o Senhor vai colocar aquela situação para você exercitar o domínio próprio. Aquela situação que vai te descontrolar, é essa que Ele vai botar na sua frente, para você exercitar. Sabe, meus irmãos, Provérbios 16:32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que construir uma cidade. Paciência é aprender a dominar o seu próprio eu. Não é uma tarefa fácil, mas quando aprendemos isso, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então nós não precisamos ser um super-herói, apenas aprender a ter domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E quando ele começa a habitar dentro de nós, ele providencia as ferramentas necessárias para a gente exercitar o nosso domínio próprio. E aí vencendo os maus hábitos, vencendo o temperamento, controlando as palavras, as expressões, o tom que a gente se relaciona com as pessoas, né? E Deus vai realmente transformando a nossa vida e colocando o nosso temperamento debaixo do governo do Espírito Santo. Então, queridos, esses são conselhos contidos em um dos livros mais práticos da palavra de Deus. Observem bem esses conselhos, pratique-os, e certamente sua vida vai dar uma guinada este ano. Amém? Deus lhe abençoe grandemente, fique de pé e aplauda ao Senhor.